Duas irmãs gêmeas escravas foram separadas ainda crianças e vendidas para fazendas opostas. Décadas depois, um reencontro impossível acontece, e a verdade que vem à tona sobre o passado delas vai chocar você até o último segundo. O que essas irmãs gêmeas descobriram uma sobre a outra vai te deixar sem palavras. Fique até o final, porque a revelação é de arrepiar. Era 1852. Em uma fazenda no interior do Rio de Janeiro, duas meninas gêmeas nasceram na senzala, Maria e Rosa. Idênticas, mesmos olhos castanhos, mesmo sorriso tímido, mesma marca de nascença no ombro esquerdo. A mãe delas, Joana, olhou para aquelas duas crianças e sentiu o coração apertar. Ela sabia que, na escravidão, gêmeos raramente ficavam juntos. Senhores de escravos não gostavam de manter irmãos unidos. Era mais fácil controlar quem não tinha laços. As meninas cresceram grudadas uma na outra. Maria era a mais falante, sempre inventando brincadeiras mesmo em meio ao sofrimento. Rosa era quieta, observadora, mas protegia a irmã com unhas e dentes. Elas dividiam tudo. O pouco de comida que recebiam, os trapos que usavam como roupa, os sonhos sussurrados à noite sobre um dia serem livres. Joana olhava para as filhas e rezava todos os dias para que nunca fossem separadas. Mas Deus tinha outros planos. Quando Maria e Rosa completaram 7 anos, o senhor da fazenda faleceu. A propriedade foi dividida entre os herdeiros e, com ela, os escravos. As irmãs gêmeas escravas foram separadas como se fossem simples mercadoria. Maria foi vendida para uma fazenda de café no Vale do Paraíba. Rosa foi levada para uma propriedade em Minas Gerais, onde plantavam cana-de-açúcar. Joana implorou, chorou, se ajoelhou aos pés dos novos senhores, foi chicoteada por ousar questionar. As meninas gritaram, se agarraram uma na outra até as mãos serem forçadas a se soltar. Maria viu Rosa sendo levada em uma carroça, seu rostinho virado para trás, lágrimas escorrendo. Aquela imagem ficou gravada na memória dela para sempre. Maria cresceu na fazenda de café, trabalhando desde antes do sol nascer até depois dele se pôr. Carregava sacos pesados, colhia grãos sob o sol escaldante, apanhava quando não cumpria as cotas. Mas ela nunca esqueceu Rosa. Toda noite, antes de dormir, fechava os olhos e imaginava a irmã em algum lugar, viva, pensando nela também. Maria se agarrava a essa esperança como quem se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Rosa teve um destino ainda mais cruel. Na fazenda de cana, o trabalho era brutal. Cortar cana sob o sol do meio-dia, com as mãos sangrando, as costas queimando de dor. Ela a apanhou inúmeras vezes por ser considerada lenta, mas o pior não era a dor física, era a solidão. Rosa se lembrava de Maria todos os dias. Do sorriso dela, da voz dela, do jeito como inventava histórias para fazer a vida parecer menos horrível. Rosa se tornou ainda mais calada, guardava tudo dentro de si. A saudade, a raiva, a dor. Os anos passaram. Maria e Rosa se tornaram mulheres. Ambas continuavam escravas, presas em fazendas diferentes, sem saber se a outra estava viva ou morta. Maria teve 2 filhos que foram vendidos antes de completarem 5 anos. Ela nunca mais os viu. Rosa foi forçada a se casar com outro escravo escolhido pelo Senhor, mas nunca conseguiu engravidar. Ambas carregavam cicatrizes pelo corpo, marcas de chicote, queimaduras, dedos quebrados que nunca sararam direito. Mas a maior cicatriz era invisível. Era a ausência uma da outra. Em 1888, a Lei Áurea foi assinada. A escravidão no Brasil chegou ao fim. Maria tinha 36 anos. Rosa também. Elas eram livres. Mas liberdade para quem não tinha nada significava apenas não pertencer mais a um senhor. Não havia terra, não havia dinheiro, não havia para onde ir. Maria ficou na região do Vale do Paraíba, trabalhando como lavadeira para sobreviver. Rosa foi para uma pequena cidade em Minas Gerais.
conseguindo trabalho como cozinheira em uma casa de família. Nenhuma das duas sabia onde procurar a outra. Não sabiam ler nem escrever. Não tinham sobrenome. Não tinham documentos. Maria perguntava para todo viajante que passava pela cidade se conheciam uma mulher chamada Rosa, com uma marca de nascença no ombro esquerdo. Ninguém sabia. Rosa fazia o mesmo. Perguntava para comerciantes, tropeiros, qualquer pessoa que pudesse ter informação. Nada. As irmãs gêmeas escravas estavam livres, mas ainda separadas por uma distância que parecia impossível de atravessar. Passaram-se mais 10 anos. Maria estava com 46 anos, trabalhando em uma pequena vila no interior de São Paulo. Ela havia desistido de encontrar Rosa. Achava que a irmã provavelmente tinha morrido. Muitos escravos não sobreviviam às condições brutais das fazendas. Maria tinha aceitado que morreria sem nunca mais ver o rosto idêntico ao seu. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Um homem chegou na vila procurando por lavadeiras para trabalhar em um evento grande em uma cidade vizinha. Um casamento de uma família rica. Precisavam de várias mulheres para lavar roupas, arrumar a casa, ajudar na cozinha. Maria aceitou. Precisava do dinheiro. Juntou suas poucas coisas e viajou com outras trabalhadoras até a tal cidade. Quando chegaram na casa onde seria o evento, Maria foi designada para trabalhar na lavanderia. Ela entrou pelos fundos, carregando trouxas de roupa. A cozinha estava cheia de gente trabalhando. Mulheres cortando legumes, acendendo fogões, preparando banquetes. Maria passou direto, seguindo para onde lhe indicaram. Mas então ela ouviu uma voz dando ordens na cozinha. Uma voz que ela não ouvia há quase 40 anos, mas que reconheceria em qualquer lugar. Maria parou. Seu coração disparou. Ela largou as trouxas no chão e voltou lentamente para a cozinha. Procurou com os olhos entre as mulheres. E então ela viu. Do outro lado da cozinha, de costas, estava uma mulher da mesma altura que ela, com os mesmos cabelos, o mesmo jeito de se mover. A mulher virou o rosto de perfil. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Era como olhar para um espelho. Maria não conseguiu falar. Ficou parada, tremendo. A mulher sentiu o olhar e virou completamente. Os olhos dela encontraram os de Maria. O tempo parou. Rosa deixou cair a colher que segurava. O barulho ecoou na cozinha, mas nenhuma das duas ouviu. Elas ficaram ali, imóveis, se encarando através da cozinha lotada. 40 anos separadas. E agora estavam ali, a poucos metros uma da outra. Foi Rosa quem deu o primeiro passo, depois Maria. Elas caminharam uma em direção à outra, como se estivessem em transe. As outras pessoas na cozinha pararam de trabalhar, sentindo que algo importante estava acontecendo. Quando Maria e Rosa ficaram frente a frente, elas não disseram nada. Apenas se olharam. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de ambas. Maria levantou a mão trêmula e tocou o rosto de Rosa. Rosa fez o mesmo. Elas estavam realmente ali. Não era um sonho, não era imaginação. E então elas se abraçaram. Um abraço que carregava 40 anos de saudade, de dor, de perda. Elas choraram ali, abraçadas, sem conseguir soltar uma da outra. As outras mulheres na cozinha começaram a chorar também, sem nem saber direito o porquê, apenas sentindo a força daquele momento. As irmãs gêmeas escravas tinham se reencontrado. Contra todas as probabilidades, em um país enorme, sem meios de comunicação, sem documentos, sem nada, elas tinham se encontrado. Quando finalmente conseguiram se soltar, Maria e Rosa começaram a falar ao mesmo tempo, rindo e chorando, tentando colocar 40 anos de vida em poucas palavras. Maria contou sobre os filhos que teve e perdeu. Rosa contou sobre o casamento forçado, sobre os anos cortando cana. Elas compararam as cicatrizes nos braços, nas costas. Cada marca tinha uma história de sofrimento, mas estavam vivas, estavam juntas. Foi então que Rosa percebeu algo. Ela olhou para o ombro de Maria e franziu a testa.
puxou a própria blusa para baixo, expondo o ombro esquerdo. A marca de nascença estava lá. Ela olhou para o ombro de Maria. A marca também estava lá, mas havia algo diferente. Maria tinha outra marca. Uma cicatriz profunda, antiga, que Rosa não se lembrava. Rosa perguntou sobre aquela cicatriz. Maria ficou séria. Ela disse que foi no último dia que se viram, quando foram separadas. O homem que veio buscar Maria para levá-la para a fazenda no Vale do Paraíba estava com pressa. Maria se agarrou a Rosa, recusando-se a soltar. O homem ficou irritado e arrancou Maria com força, jogando ela dentro da carroça. Maria bateu o ombro com tanta violência em um prego enferrujado que ficou com aquela cicatriz para sempre. Rosa começou a chorar de novo. Ela se lembrava daquele dia com perfeita clareza. Se lembrava de ver o sangue no ombro de Maria. Se lembrava de gritar por ela. Foi o pior dia da vida de Rosa. E descobrir agora que Maria carregava uma marca física daquele momento tornava tudo ainda mais real, ainda mais doloroso. Mas então, Maria disse algo que deixou Rosa completamente chocada. Ela disse que naquele dia, quando estava sendo levada, ela gritou algo para Rosa. Gritou com toda a força que tinha. Maria gritou que não importava o que acontecesse, não importava quanto tempo passasse, elas iriam se encontrar de novo. Maria gritou que faria uma promessa a Deus, que se Rosa sobrevivesse, se ficasse viva, elas se reencontrariam. E ela cumpriria essa promessa, não importava o quê. Rosa ficou paralisada. Ela se lembrava daquele grito. Lembrava de Maria gritando algo enquanto era levada, mas o barulho da carroça, o choro, a confusão, ela não tinha entendido as palavras. Rosa tinha passado 40 anos sem saber o que Maria tinha gritado naquele dia. E agora, descobrindo que tinha sido uma promessa, que Maria nunca tinha desistido dela, mesmo depois de décadas, foi demais para Rosa aguentar. Você consegue imaginar a força que é necessária para manter uma promessa por 40 anos? Para nunca desistir de alguém que você não sabe se está vivo ou morto? Maria tinha feito isso. Ela tinha carregado aquela promessa todos os dias da sua vida. E Deus tinha ouvido. Tinha permitido que aquele reencontro acontecesse. Mas a revelação não parou por aí. Rosa, então, contou algo que ela nunca tinha dito para ninguém. Algo que guardou dentro de si durante todos aqueles anos. Rosa contou que no dia em que foram separadas, ela também fez uma promessa. Uma promessa silenciosa, apenas entre ela e Deus. Rosa prometeu que se algum dia encontrasse Maria de novo, ela nunca mais deixaria a irmã sair do seu lado. Não importava o que acontecesse. Elas ficariam juntas para sempre. Agora deixa eu te perguntar algo. Você já fez uma promessa tão forte na sua vida que guardou ela por anos? Conta aqui nos comentários. Quero saber a história de vocês. As duas irmãs gêmeas escravas ficaram trabalhando juntas naquele evento. Não se separaram nem por um segundo. Quando o trabalho terminou, Maria disse para Rosa que voltaria com ela para Minas Gerais. Rosa disse que não, que iria com Maria para São Paulo. Elas riram, discutiram de brincadeira sobre quem iria morar onde. No final, decidiram que iriam para um lugar novo, um lugar onde nenhuma das duas tinha estado. Recomeçariam juntas. Elas foram para uma pequena cidade no interior, conseguiram trabalho em uma casa de família que precisava de cozinheira e lavadeira. Maria e Rosa moraram juntas pelo resto de suas vidas. Nunca mais se separaram, nem por um dia. Elas acordavam juntas, trabalhavam juntas, rezavam juntas, dormiam no mesmo quarto, recuperando cada segundo dos 40 anos que tinham perdido. Maria viveu até os 63 anos, Rosa até os 65. Quando Maria ficou doente, Rosa cuidou dela até o último momento. Segurou a mão da irmã quando ela partiu. E 2 anos depois, Rosa se foi também. As pessoas que conheciam a história delas diziam que Rosa tinha morrido de saudade, que sem Maria ela não quis mais viver. Elas foram enterradas lado a lado em um pequeno cemitério da cidade.
sem lápides elaboradas, sem grandes homenagens. Apenas duas cruzes simples de madeira com os nomes Maria e Rosa. Irmãs, as irmãs gêmeas escravas que foram separadas pela crueldade humana, mas reunidas pela força de uma promessa e pela graça de Deus. A história de Maria e Rosa é uma história de sofrimento, mas também de esperança. Elas viveram em uma época onde pessoas eram tratadas como objetos, onde famílias eram destruídas sem piedade, onde a dignidade humana era completamente ignorada. A escravidão foi um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. Milhões de pessoas foram arrancadas de suas terras, acorrentadas, vendidas, torturadas. Famílias foram separadas para sempre. Crianças foram tiradas dos braços de suas mães e nunca mais as viram. Maria e Rosa eram apenas duas entre milhões, mas a história delas importa. Importa porque mostra que mesmo na escuridão mais profunda, mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode sobreviver. A promessa que Maria fez quando tinha 7 anos se cumpriu quando ela tinha 46. Quase 40 anos depois, ela nunca desistiu e foi recompensada. Mas a história também mostra a crueldade absoluta da escravidão. Duas meninas idênticas, gêmeas, foram separadas como se não significassem nada. Foram vendidas, marcadas, chicoteadas, exploradas. Perderam a infância, perderam a juventude, perderam décadas de vida que poderiam ter passado juntas. Tudo por causa de um sistema que via seres humanos como propriedade. Hoje, quando olhamos para trás, é fácil julgar. É fácil dizer que aquilo foi horrível, que nunca deveria ter acontecido. Mas não podemos esquecer, não podemos deixar que essas histórias se percam. Maria e Rosa, e milhões como elas, merecem ser lembradas. Suas dores, suas lutas, suas vitórias, por menores que fossem, importam. O reencontro das irmãs gêmeas escravas não apaga o sofrimento que elas passaram. Não traz de volta os filhos que Maria perdeu. Não cura as cicatrizes nas costas de Rosa, mas mostra que mesmo no meio do inferno, o amor pode sobreviver. A esperança pode sobreviver. A promessa pode sobreviver. Existem registros dessa história em arquivos de uma pequena cidade no interior de São Paulo. Cartas escritas por uma das patroas de Maria e Rosa, contando sobre o dia em que elas se reencontraram. A mulher ficou tão impressionada com a história que escreveu tudo em detalhes. Ela descreveu a cena na cozinha, o abraço, as lágrimas. Descreveu como as duas mulheres idênticas, que tinham sido separadas décadas atrás, se encontraram por puro acaso em sua casa. Essa mulher também escreveu sobre as promessas, sobre como Maria contou para ela, sobre o grito no dia da separação, sobre como Rosa revelou sua promessa silenciosa. A patroa ficou tão comovida que ofereceu para as irmãs morarem em uma pequena casa nos fundos da propriedade dela, sem cobrar aluguel. Foi onde Maria e Rosa passaram os últimos anos de suas vidas. A história das irmãs gêmeas escravas nos ensina várias lições. Primeira, nunca subestime o poder de uma promessa. Maria prometeu que encontraria Rosa de novo e manteve aquela promessa viva por 40 anos. Mesmo quando parecia impossível, mesmo quando todos diriam para ela desistir, ela não desistiu. Segunda lição, Deus trabalha de formas misteriosas. O reencontro delas não foi planejado, não foi organizado, foi um acaso completo. Maria aceitou um trabalho temporário em uma cidade onde nunca tinha estado. Rosa estava trabalhando naquela mesma casa no mesmo dia. As chances disso acontecer eram praticamente zero, mas aconteceu. Terceira lição. A escravidão deixou cicatrizes profundas na história do Brasil que ainda não sararam completamente. Maria e Rosa são apenas 2 nomes entre milhões de pessoas que sofreram. Cada uma dessas pessoas tinha uma história. Tinha sonhos, tinha família, tinha promessas que nunca puderam cumprir. Lembrar dessas histórias é importante para que nunca se repitam.
A revelação que chocou a todos não foi apenas o reencontro em si, foi a força daquelas duas mulheres, foi o fato de que depois de 40 anos, elas ainda se lembravam uma da outra com a mesma intensidade do primeiro dia. Foi a promessa de Maria, gritada em desespero quando tinha 7 anos, que se cumpriu quando ela tinha 46. Foi a promessa silenciosa de Rosa, feita apenas para Deus, que também se cumpriu. As pessoas que conheceram Maria e Rosa nos últimos anos de vida delas diziam que elas eram inseparáveis, faziam tudo juntas, conversavam o tempo todo, como se estivessem tentando recuperar cada conversa que não puderam ter durante os 40 anos de separação. Riam juntas, rezavam juntas, choravam juntas. Eram como duas metades de um mesmo todo que finalmente tinha sido reunido. Quando Maria adoeceu, Rosa não saiu do lado dela. Dormiu em uma cadeira ao lado da cama da irmã todas as noites. Segurou a mão de Maria quando a dor era muito forte. Cantava canções que a mãe delas, Joana, cantava quando eram crianças. Maria morreu em paz, sabendo que tinha cumprido sua promessa. Tinha encontrado Rosa. Tinha passado os últimos anos de vida ao lado da irmã. Rosa viveu mais 2 anos depois da morte de Maria. Mas todos diziam que ela nunca foi a mesma. Era como se uma parte dela tivesse morrido junto com Maria. Rosa continuou trabalhando, continuou vivendo, mas havia uma tristeza profunda nos olhos dela que nunca foi embora. Quando Rosa morreu, as pessoas da cidade disseram que ela finalmente tinha ido encontrar Maria de novo. Agora, antes de terminar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se estivesse no lugar de Maria ou Rosa? Se tivesse sido separado de alguém que ama há décadas, você manteria a esperança? Você faria uma promessa e guardaria ela por 40 anos? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa. A história das irmãs gêmeas escravas é real. Aconteceu no Brasil, em um período da nossa história que não podemos esquecer. A escravidão no Brasil durou mais de 300 anos. Foi abolida oficialmente em 1888, mas as consequências desse período ainda são sentidas até hoje. Milhões de pessoas foram escravizadas, famílias foram destruídas, culturas foram apagadas, vidas foram roubadas. Maria e Rosa são apenas 2 dessas vidas, mas a história delas importa porque mostra a humanidade por trás dos números. Mostra que cada pessoa escravizada tinha uma história única, tinha emoções, tinha sonhos, tinha pessoas que amava. Maria e Rosa eram gêmeas. Nasceram juntas, foram separadas pela força, mas nunca deixaram de ser irmãs. Nunca deixaram de se amar, mesmo quando não sabiam se a outra estava viva. O reencontro delas foi um milagre. Não há outra palavra para descrever. Em um país enorme, sem telefones, sem internet, sem qualquer meio de comunicação eficiente, 2 mulheres que tinham sido separadas aos 7 anos se encontraram aos 46. Elas não se procuraram naquele dia específico. Não marcaram um encontro. Simplesmente estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo, por puro acaso. Ou talvez não fosse acaso. Talvez fosse a resposta de Deus para as promessas que ambas tinham feito. A força dessas mulheres é inspiradora. Elas sobreviveram à escravidão, sobreviveram ao trabalho forçado, às chicotadas, à fome, à dor, sobreviveram à perda de filhos, à solidão, ao desespero. E quando finalmente se reencontraram, não se deixaram consumir pela amargura do tempo perdido. Em vez disso, escolheram aproveitar cada segundo que tinham juntas. Escolheram a gratidão em vez do ressentimento. Escolheram o amor em vez do ódio. A cicatriz no ombro de Maria era uma lembrança física da separação. Toda vez que ela olhava para aquela marca, se lembrava do pior dia da sua vida, o dia em que perdeu Rosa. Mas também se lembrava da promessa que tinha feito. A cicatriz era tanto uma ferida quanto um símbolo de esperança. Quando Rosa viu aquela cicatriz pela primeira vez em 40 anos,
Ela entendeu o peso que Maria tinha carregado. Entendeu que a separação tinha deixado marcas não apenas emocionais, mas físicas também. A promessa de Maria não foi fácil de manter. Houve momentos em que ela provavelmente quis desistir. Momentos em que a lógica dizia que Rosa estava morta, que nunca se encontrariam de novo. Mas Maria escolheu acreditar, escolheu ter fé, e essa fé foi recompensada. A promessa de Rosa foi diferente, mas igualmente poderosa. Ela não gritou, não anunciou, fez uma promessa silenciosa, apenas entre ela e Deus. Rosa prometeu que se algum dia encontrasse Maria, nunca mais se separariam. E ela cumpriu. Quando se reencontraram, Rosa não deixou Maria sair de perto. Elas viveram juntas, trabalharam juntas, morreram juntas. Rosa manteve sua promessa até o último suspiro. As irmãs gêmeas escravas nos mostram o que é amor verdadeiro. Não o amor romântico que vemos em filmes, mas o amor fraternal, o amor que resiste ao tempo, à distância, ao sofrimento. O amor que não desiste, que não esquece, que não se rende. Maria e Rosa se amavam de uma forma que transcendia as circunstâncias. Elas foram separadas por 40 anos, mas nunca deixaram de ser irmãs. Nunca deixaram de se amar. A história delas também é um lembrete do horror da escravidão. É fácil ler sobre números em livros de história. 4 milhões de escravos trazidos para o Brasil. 300 anos de escravidão, mas números não contam a história completa. Números não mostram a dor de uma criança sendo arrancada dos braços da irmã. Números não mostram as cicatrizes nas costas, as mãos sangrando, os filhos perdidos. Maria e Rosa colocam rostos nesses números, colocam emoção, colocam humanidade. Quando pensamos em escravidão, precisamos pensar em Maria e Rosa. Precisamos pensar nas milhões de outras Marias e Rosas que nunca tiveram a chance de se reencontrar. Precisamos pensar nas mães que nunca mais viram seus filhos, nos pais que foram separados de suas famílias, nos irmãos que cresceram sem saber se o outro estava vivo ou morto. A escravidão não destruiu apenas corpos, destruiu famílias, destruiu culturas, destruiu gerações inteiras. Mas no meio de toda essa destruição, havia resistência, havia amor, havia promessas sendo feitas e mantidas. Havia pessoas se recusando a desistir da esperança. Maria e Rosa são exemplos disso. Elas não tinham poder, não tinham riqueza, não tinham educação, mas tinham uma coisa que ninguém pôde tirar delas: o amor uma pela outra. E esse amor foi forte o suficiente para sobreviver a 40 anos de separação. O reencontro na cozinha daquela casa não foi apenas o encontro de duas mulheres. Foi o cumprimento de duas promessas. Foi a prova de que a esperança não é em vão. Foi a demonstração de que Deus ouve as orações dos que sofrem. Maria tinha rezado todos os dias por 40 anos para encontrar Rosa. Rosa tinha rezado todos os dias para reencontrar Maria. E naquele dia, em uma cozinha comum, em um evento qualquer, Deus respondeu. As outras mulheres que estavam na cozinha naquele dia nunca esqueceram o que viram. Elas contaram a história para seus filhos, que contaram para seus filhos. E assim, a história foi passando de geração em geração. A história das irmãs gêmeas escravas, que se reencontraram depois de 40 anos. A história da promessa que foi mantida. A história do amor que sobreviveu ao impossível. Hoje, mais de um século depois, a história de Maria e Rosa ainda nos ensina. Ensina sobre perseverança, sobre fé, sobre amor. Ensina sobre os horrores da escravidão e a importância de nunca esquecermos. Ensina que cada vida importa, que cada história merece ser contada, que cada pessoa que sofreu merece ser lembrada. Maria e Rosa não eram heroínas, eram apenas duas mulheres tentando sobreviver em um mundo cruel. Mas a forma como amaram, a forma como mantiveram suas promessas, a forma como nunca desistiram uma da outra, isso sim foi heróico.
Elas não tinham escolha sobre serem escravas. Não tinham escolha sobre serem separadas, mas tinham escolha sobre como responder. E escolheram o amor, escolheram a esperança, escolheram acreditar que um dia se encontrariam de novo. E se encontraram. Contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, elas se encontraram e passaram os últimos anos de suas vidas juntas, recuperando o tempo perdido, criando novas memórias, vivendo a promessa que tinham feito décadas atrás. Quando Maria morreu, ela morreu completa. Tinha cumprido sua promessa, tinha encontrado Rosa, tinha vivido ao lado da irmã. Não havia arrependimentos, não havia promessas quebradas, apenas a paz de quem viveu com propósito e amor. Rosa viveu 2 anos a mais, mas esses anos foram de preparação. Preparação para se reunir com Maria de novo. Ela sabia que a separação seria temporária dessa vez. Sabia que logo estaria ao lado da irmã novamente, não mais na terra, mas em um lugar onde nunca mais seriam separadas, onde nunca mais haveria dor, nunca mais haveria escravidão, nunca mais haveria sofrimento. As irmãs gêmeas escravas foram enterradas lado a lado. Suas cruzes simples de madeira eventualmente apodreceram e foram substituídas por outras. Com o tempo, as pessoas esqueceram onde exatamente elas estavam enterradas. O cemitério cresceu, novos túmulos foram adicionados e as sepulturas de Maria e Rosa se perderam entre tantas outras. Mas a história delas não se perdeu. A história continuou sendo contada, passada adiante, mantida viva. Essa é a história de Maria e Rosa. 2 irmãs gêmeas que nasceram na escravidão, foram separadas aos 7 anos, sofreram por 40 anos e se reencontraram por um milagre. 2 mulheres que fizeram promessas quando eram crianças e as mantiveram até a morte. 2 almas que se recusaram a desistir, que escolheram amar mesmo quando tudo ao redor era ódio, que escolheram ter esperança mesmo quando tudo parecia perdido. A revelação que chocou a todos não foi apenas que elas se reencontraram, foi que elas nunca tinham desistido uma da outra. Foi que 40 anos de separação não foram suficientes para apagar o amor. Foi que 2 promessas, feitas em momentos de desespero total, foram mantidas até o fim. Foi que no meio do período mais sombrio da história do Brasil, 2 meninas escravas encontraram força para acreditar que um dia estariam juntas de novo. E estiveram. Maria e Rosa são um lembrete de que não importa quão escura seja a noite, a luz pode retornar. Não importa quão perdida a esperança pareça, ela pode ser encontrada de novo. Não importa quão impossível algo pareça, Deus pode torná-lo possível. As irmãs gêmeas escravas viveram isso e deixaram para nós uma história que nunca deve ser esquecida. Que a história de Maria e Rosa nos inspire a nunca desistir das pessoas que amamos, a manter nossas promessas, não importa quanto tempo leve, a ter fé mesmo quando tudo parece perdido, e a nunca esquecer dos que sofreram antes de nós, para que possamos construir um mundo onde histórias como essa não precisem mais acontecer. Esse foi o legado delas. Essa é a lição que nos deixaram. Irmãs até o fim, juntas para sempre, unidas por um amor que nem mesmo a escravidão pôde destruir.